paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de João. Texto bastante conhecido, foi citado nessa noite. João, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto que foi citado desses dois versículos, e principalmente o versículo de número 16, é um dos textos mais conhecidos em nosso meio, no meio do cristianismo, que demonstra a maior expressão de amor em todo o universo. É um texto que é conhecido em todo o mundo. Hoje é um dia que nós nos lembramos do sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Por muito tempo, não é pregado tanto sobre a cruz, sobre o sacrifício que Ele fez na cruz por todos nós. Muitas das vezes nós falamos sobre esses textos quando está chegando perto desses dias, mas hoje, quebrando um pouquinho a regra aqui dos seminaristas que estão, quebrando um pouco da regra da hermenêutica, da homilética. Não conheço muito essas regras, mas eu queria conversar com os irmãos um pouco sobre os detalhes da crucificação. Para que hoje você entrasse comigo nesse mundo e que viesse lá atrás a você se lembrar o que Ele fez por você. Nesse livro de João, nos livros sinóticos, fala a respeito desse momento em que Jesus cita esse texto. Mas eu queria que os irmãos passassem algumas páginas da sua Bíblia e deixassem a sua Bíblia aberta a partir do texto do capítulo de número 17. E como falei, gostaria de compartilhar rapidamente sobre esses detalhes da crucificação. E dentro disso, tirar alguns pontos que com certeza irá tocar na nossa vida nessa noite. O capítulo de número 17 fala da oração em que Jesus fala no seu momento de grande sofrimento. Em todo o seu ministério, é o momento em que Jesus vai passar a maior agonia da sua vida. De todo o seu ministério, porque estava chegado a hora em que o Filho ia ser levado para a cruz. No verso de número 1, ele diz, logo depois em que Jesus, do capítulo 16, do último versículo, em que ele está falando no versículo de número 33, aquele texto em que ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E logo depois ele diz, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Como falei, queridos, o momento em que Jesus vai dar agora o ponto inicial da crucificação. Nesse versículo e nesse texto, Jesus está, na verdade, fazendo uma oração ao Pai e clamando pela humanidade. Jesus falando sobre que o Pai agora
precisava glorificar o Filho, para que o mundo pudesse entender o porquê, de uma forma completa, o cumprimento da vinda do Filho de Deus. Como também ele vai falar nesse mesmo texto, e depois você pode decorrer desse texto, você vai ver que Jesus está fazendo uma oração e citando a Deus e falando com Deus sobre essas pessoas, o qual ele veio pregar a palavra e anunciar a esses, e o qual o Pai o lhe deu. E diz que eles passaram a crer, eles passaram a acreditar nessas palavras. E Jesus começa a conversar com o Pai, falando, dizendo, no versículo de número 5, quando ele vai dizendo ao Pai, e diz: agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que o Senhor formasse o mundo. Jesus trazendo ali na memória, conversando na sua oração com o Pai, dizendo, desde lá da criação do mundo, de todo o universo, aquela glória que ela compartilhada comigo e contigo, essa glória agora glorifica o Filho. E quando vai passando no decorrer desses versículos, chega no versículo de número 8, Jesus vai dizer, verdadeiramente, Senhor, Pai, eles agora entenderam sobre a palavra. Quando chega no verso de número 9, verso de número 10, 11, o Senhor vai dizer uma declaração muito linda, que é essa expressão que João também cita lá no capítulo de número 3, quando ele diz assim, Pai, eu te peço por esses que estão, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por esses que estão no mundo. Eu não oro para que o Senhor tire eles, mas que o Senhor o proteja do mal. E nessa mesma oração, ele começa a citar, como diz no verso de número 12, quando Jesus está falando, dizendo que em todo momento, quando ele diz assim, eu estava com eles, guardávamos em teu nome. Jesus também fala que protegeu e que guardou. E quando ele diz assim, e nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, Judas. Mas Jesus disse, enquanto eles estavam comigo, eu guardei, eu os protegi. E essa palavra e essa declaração se estende hoje, até os dias de hoje. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra e Ele te dá vida. Quando nós chegamos agora no capítulo de número 18, agora Jesus vai passar, como falei com os irmãos, nesse momento de grande agonia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Quando João cita, depois dessa sua oração, ele vai para o monte do Getsêmano. 32 diz assim, então foram ao lugar chamado Getsêmano. E ali, Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levantando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se, tomando de pavor e de angústia, disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Como falei, Jesus estava agora, nesse momento, passando por um momento de grande agonia e de pavor.
porque o que estava preparado para ele era a cruz, era o momento da sua dor, era o momento que iria se cumprir tudo aquilo em que o Pai escreveu para o Filho. E o texto diz que Jesus, chegando naquele momento, com seus discípulos, Marcos, Lucas, Mateus, vai dizer que quando Jesus chega naquele monte, Jesus diz para os seus discípulos: ficai aqui, que vou orar ao Pai. Mas ficai em oração, para que vocês não caiam em tentação. Jesus agora vai para o seu momento de conversa e de diálogo, de uma forma mais intensa e profunda com o Pai. E o texto diz que nesse momento de agonia, de sofrimento e de grande peso em sua mente, Jesus agora fala uma das suas declarações, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice do sofrimento, era o cálice da dor, era o cálice que era para mim e você tomar. Ele agora estava diante do Pai, e o texto diz que ele agora começa a suar sangue. Começa naquele momento a passar por um momento de grande tensão, e que talvez, às vezes, nós vemos em alguns vídeos de teatros, que era um momento em que o diabo se aparece para ele, para agora zombá-lo, para agora passar e dizer que ele perdeu, que ele vai morrer. Mas só que não, o diabo sabia muito bem o que estava preparado para ele, que era naquele momento da sua morte, na ressurreição, na cruz do Calvário, que ele iria perder tudo. E diz que Jesus, naquele momento, ele volta e encontra os seus discípulos ali, no momento de dor, no momento dormindo. E Jesus acorda e diz: vocês estão dormindo. E agora é o momento em que Judas, junto com aqueles homens que vêm para prender o mestre. Mas aqui no texto nos diz que Jesus se antecipou. No livro de João 18, versículo de número 4, diz: então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se. E quando aqueles homens chegaram para ele, ele pergunta: o que é que vocês querem? A quem vocês procuram? E eles dizem: Jesus o Nazareno. E naquele momento Jesus expressa no versículo de número 5, quando ele diz assim: eu sou esse, o Jesus que vocês procuram. E quando Jesus, e eu queria abrir essa observação aqui nesse texto, quando ele diz assim: eu sou, você vai ver na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, muitas vezes Deus se revelando, dizendo que Ele é. E isso tem um significado muito importante. Eu queria dizer uma coisa hoje para você. Esse eu sou é o que você precisa. Essa pessoa, Jesus de Nazaré, é essa pessoa que preenche o vazio que está dentro do seu coração. Esse eu sou, ele é o remédio para sarar as tuas feridas. O eu sou é a luz no fim do túnel. O eu sou é o médico que você precisa, e que muitas vezes você procura um médico, e que o médico que você precisa é Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou. E o texto diz que quando ele declara essa declaração que ele é, diz que ora Judas, o traidor, e aqueles que estavam com ele recuaram e caíram diante da sua presença, porque não tem ninguém que consiga resistir o eu sou. Quando ele se levanta, todos aqueles que
respiram, louvam a Ele e se prostram diante da presença dEle. E o texto diz que aqueles homens caíram diante dEle. E Jesus pergunta mais uma vez: quem é que vocês querem? E eles dizem: nós viemos procurar o Cristo, o Nazareno. Aí Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz assim: deixe que esse que estão comigo sigam, eu estou aqui. E ele diz no versículo 9, dizendo, ele disse isso para que se cumprisse a palavra que ele falou no capítulo de número 17, quando ele fala no versículo de número 12, quando ele diz assim, esse texto, versículo 9 do capítulo 18, diz assim: ele disse isso para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito anteriormente. Não se perdia nenhum desses em que o Senhor disse, e se cumpre o que ele falou nesse versículo de número 12 do capítulo de número 17. Mas Jesus está agora passando por esse processo. É quando Pedro puxa a espada, tora a orelha de Malco. Jesus coloca, dá um conselho a Pedro, e agora Jesus vai ser levado diante daquele povo, e diz que alguém que planejava algo por trás de tudo isso, Anás e Caifás, fizeram uma reunião antecipadas antes de chegar diante de Pilatos, compraram alguém para julgar e para dizer coisas a respeito do mestre. Mas aí, diante de tudo isso, Jesus começa todo esse processo da crucificação, e que agora pessoas e aquele povo que seguia ele começavam a condená-lo, a dizer palavras contrárias agora ao seu respeito. E agora o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, estava pagando um preço pelos nossos pecados. E o texto diz que depois que ele passa por esse processo, e que ele é levado diante da casa do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote faz a pergunta, dizendo a ele, no capítulo 18, versículo de número 19, quando fala sobre a sua doutrina e os seus discípulos, e Jesus disse: vocês não viram dentro do templo os ensinamentos, vocês não compreenderam tudo isso? E quando Jesus responde isso, no verso de número 22, diz que um dos soldados que estava ao lado bateu na face de Jesus e diz: por que você fala dessa forma com o sacerdote? Jesus disse: o que é errado vai ser errado, o que é para falar errado eu falarei errado, e o que for verdade eu falarei a verdade. Mas diz que nesse momento é o momento em que Pedro começa o processo de negar Jesus, mas aí levaram ele para diante de Pilatos. E quando agora ele chega diante de Pilatos, ele vai naquele momento perto do templo, e diz que Pilatos sai ao encontro deles, e aí faz uma pergunta, dizendo àqueles homens, quando ele pergunta: a que acusação vocês trazem esse homem? O versículo de número 19, e eles disseram: esse homem é um malfeitor, ele prega os seus ensinamentos errados, ele vai contrário aos ensinamentos em que os mandamentos e que a lei ordena. E aí então Pilatos diz: e vocês trazem ele a mim para que julgasse? Vocês não podem resolver isso entre vocês? Ele diz assim: mas a gente não pode, nós não podemos, como ele diz no verso de número 31, quando Pilatos pergunta, ele diz assim: não é lícito matar ninguém, mas é lícito levar para Pilatos para julgá-lo. Mas Pilatos diz, e perguntando a Jesus: você é o rei dos reis? Jesus diz: tu dizes que eu sou. E Pilatos começa a perceber ali diante de Jesus que ele não era de forma nenhuma e que nada tinha para lhe condená-lo, mas era necessário que ele passasse por esse processo para que se cumprisse o que Isaías tinha profetizado. Mas diz que nesse momento Pilatos, não vendo nada, eles começaram a julgar e perguntar a Jesus, em qual Pilatos, no livro de Marcos,
vai dizer: e agora o que farei eu então desse Cristo? E essa mesma pergunta que Pilatos faz, eu queria lançar hoje, nessa noite, para você. O que é que você tem feito de Jesus? O que Cristo representa para a sua vida? O preço que Ele pagou na cruz por você, você tem valorizado? Você lembra desse sacrifício? E Pilatos, sabendo de tudo isso, que nada poderia lhe condená-lo, e agora aquele povo que estava junto com aqueles homens começam a abrir a sua boca para dizer agora algo: crucifica-o. E disseram para Pilatos: é normal em nosso meio, nessa época de Páscoa, um dos presos ser liberto. Pilatos disse: tudo bem, vamos soltar. É esse que vocês querem que eu solte? Eles dizem: não, nós queremos Barrabás. E a escolha de Barrabás é a representação do mal. Em quantas vezes nós trocamos Cristo por Barrabás? Está diante de nós as escolhas, está diante de nós a prova, e agora precisamos dar uma resposta para que o Eterno possa lhe ver e compreender a sua escolha. E aí você escolhe Barrabás, porque a verdade agora revelada lhe condena pelos seus atos. Mas diz que naquele momento Barrabás foi liberto, Cristo é conduzido para o Monte da Caveira, para o Gólgota. E agora ele passa pelo processo da via dolorosa, onde muitos agora começam a cuspir em seu rosto, a bater, espancar o inocente. A ovelha muda, calada, sofreu as dores e acusações. E foi levado nesse processo a um ponto em que agora Pilatos, vendo tudo isso, no processo da crucificação, no capítulo 19, diz que Pilatos escreve também ali e coloca em cima da cruz um escrito dizendo: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas diz que esses homens se incomodaram com esse título que Pilatos colocou e disse: não, ele não é o nosso rei. Ele diz. Mas Pilatos diz: eu escrevi e está escrito. E vai nesse processo, o processo da crucificação. Estavam levando ele para o monte, e diz que nesse processo da caminhada espancavam ele, batiam nele, aquela cruz era pesada sobre ele. Os estudiosos dizem que a cerca de 128 quilos estavam ali sobre os seus ombros. Ele caía, ele sofria, pessoas dizendo palavras contrárias, mas há tempos atrás gostavam do pão quentinho, de ser alimentado com pão e peixe, gostava de ver os milagres, mas agora seduzidos por esses homens maquiavélicos, que introduziram em sua mente em que esse homem era um perturbador e que não era o Cristo. Aquele povo abria sua boca e lhe condenava, mas ali ele calado, porque ele sabia o propósito para a sua vida. Diz que ele estava indo em direção à cruz, e ali naquele momento ele chega, naquele momento, naquela prova terrível, Jesus agora é colocado naquela cruz. E agora ele passa por uns momentos mais dolorosos. Os pregos na mão, o prego nos pés. E aí pendura o mestre em uma cruz, no meio de dois homens que também foram condenados pelos seus atos. Mas ali estava um inocente na cruz, morrendo pelo meu e pelo teu pecado. E diz que levantaram ele,
E esse processo da crucificação era um processo que os romanos aperfeiçoaram, melhoraram, que deu início pelo um homem conhecido como Vlad Drácula, que foi um sírio que iniciou com esse processo quando fazia o empalamento. Mas os romanos aperfeiçoaram esse processo, para que fosse algo mais doloroso. Diz a história que essas pessoas que eram crucificadas, às vezes passavam cerca de 8 dias, sofrendo naquela cruz. Mas Jesus já estava frágil demais, já tinha sofrido muito, porque não só pelos romanos, mas pelos aqueles que queriam acabar com a sua vida, porque eles prepararam tudo isso para o matá-lo. Mas era necessário, irmão, ele passar por tudo isso. Era necessário para que a redenção pudesse acontecer na minha e na tua vida. Ele foi para a cruz. E agora, quando ele está pendurado naquela cruz, pessoas o zombavam. Quando ele teve sede, colocaram vinagre em sua boca. Acusavam e ele orava, dizendo: Pai, perdoa. A sua mãe podendo ver tudo aquele sofrimento, os seus discípulos ali, sem poder aproximar do mestre. O texto também diz que Lázaro, aquele que foi ressuscitado, não poderia chegar próximo, porque senão ele era morto. Todos aqueles que viram que Jesus fez um milagre, aquela mulher que foi curada, tantos aqueles que sofreram, que passaram por tantas lutas e que Jesus trouxe alívio, não podia fazer nada, porque aquela cruz era dele, ele precisava levar, mas aquela cruz tinha uma representação, ela era minha e ela era sua. Mas ali ele vai, e quando ele está naquela cruz, ele faz a sua declaração dizendo: Pai, agora em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz que foi consumado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é... Só que ele não tinha pecado. A morte só tinha que vir para quem peca. E se o salário do pecado é a morte, e por que ele morreu? Se ele não tinha pecado, mas ele não morreu a morte dele, ele morreu a minha e a sua. E diz que naquele momento em que ele disse: Pai, entrega o meu espírito, naquele momento uma escuridão, o sol se apaga, passaram horas na escuridão, e agora a terra começa a se tremer. O inferno agora começa a se abalar, porque o Filho do Eterno, ele ia descer lá no inferno, ele ia rasgar a célula que era contra nós e dizer ao diabo: eu pago o preço pela vida deles, eu pago o sacrifício por eles, para que eles possam ter vida, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar, porque eu sou o Filho do Eterno. Você sabe por que você está nessa terra, em que a Bíblia diz que quem é o príncipe dela é o diabo? Se ele é o príncipe que governa, sabe por que ele não toca em você? Porque Jesus pagou um preço por você. Jesus chegou lá e disse: essa carta aqui, ó, ele era teu escravo, agora eu pago essa carta, eu pago esse preço por ele. Ele vai andar nesse mundo e você não vai poder tocar nele, porque ele é meu, porque eu paguei um preço por ele. Mas aí o diabo fica furioso, mas era necessário tudo isso acontecer. Mas em todo esse processo ali, agora estava o seu corpo. Levaram o corpo de Jesus. José de Arimateia, junto também com Nicodemos, aquele que foi conversar com Jesus. Levaram o seu corpo e colocaram num túmulo
aonde ninguém nunca tinha sido colocado. Fecharam. Colocaram uma pedra. E aí me faz lembrar de Lázaro. Quando Jesus chega, ele diz assim: tirai a pedra. Os homens removeram a pedra para que Lázaro pudesse ressuscitar. Mas naquela madrugada, naquela noite, não foi o homem que moveu as pedras, foi os anjos que abriram aquelas pedras, que tiraram para o Filho de Deus ressuscitar. Mas diz que naquele momento, quando aquelas mulheres vão para levar os perfumes, para preparar o corpo, diz que quando chegou, Maria Madalena, quando chega naquele lugar, começa a chorar, e o texto diz que quando ela começa a chorar, e que ali desce, inclina a sua cabeça para o túmulo, ela percebe que tinha duas pessoas diferentes. O resplendor era diferente. Eles se vestiam de forma diferente, se comportavam de forma diferente, seres celestiais. Agora algo impressionante, aquilo que habitava na eternidade estava agora no mundo, veio como uma representação de Deus, e ali aqueles homens dizem: mulher, por que tu choras? Ela diz: porque levaram o meu mestre, ele morreu, levaram o seu corpo. E o texto diz no capítulo 20, versículo de número 14. Depois dela dizer isso, virou para trás. E quem é que estava? Jesus estava de pé. E diz: mulher, por que você está chorando? A quem é que você procura? Ela diz: eu estou aqui, eu ressuscitei, olha as marcas na minha mão, eu estou aqui de novo, a esperança está viva, a esperança voltou, vai se cumprir, vai acontecer aquilo que foi dito através da minha boca. Vai e fala para os meus que eu voltei, e diz para Pedro para ir também, porque eu preciso tratar algo com ele. E quando aqueles homens se encontram naquele lugar, quando chega a notícia, eles voltam para o túmulo, não percebem ali Jesus. Mas naquela casa onde eles estavam escondidos, para que não fossem mortos pelos judeus, ninguém abriu a porta para ele. Ele ultrapassou aquele lugar, e ele apareceu para os seus discípulos e disse: filhos, olha eu aqui de novo. Oh, aleluia. Você entendeu isso? Se você não acreditar, se você não crê que ele está vivo, se você não tomar posse disso, a sua vida é sem sentido. Mas se você compreende nessa noite e entende que tudo isso que foi cantado e que foi pregado nessa noite tem um propósito fundamental e direto, é a salvação da sua vida. Nada que você venha fazer hoje vai pagar o que ele fez por você, mas tem uma coisa que ele pede, que ele diz para mim, para você: eu só quero cuidar da sua vida. Então não resista. Hoje, o que farei eu de Jesus o Cristo? O que ele representa na minha vida, na minha história, o que ele mudou quando eu o aceitei. Porque se você abriu a sua vida para ele, e ele agora passou a entrar, você não tem como ser mais o mesmo, meu irmão. Você é impactado com essa presença, a glória de Deus está em você. Aonde você chega é discípulo, aonde você chega você proclama paz, aonde você está você incomoda o inferno. E é esse o propósito, é esse
esse o sentido da ressurreição, que ele veio para trazer vida. Por isso que Páscoa significa passagem, aquela passagem lá atrás, quando o povo estava lá no Egito, e que foi colocado ali, foi dada uma ordem a Moisés: os primogênitos vão morrer. Agora tem um escape. Pega o cordeiro, limpo, sem mancha, pega o sangue, coloca nos umbrais da porta, e o anjo da morte não passará. Esse cordeiro é Jesus. Foi o sangue que foi derramado na cruz por minha vida e pela sua. Foi esse sangue que te livrou. É esse sangue que hoje você pode abrir a sua boca e dizer: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Porque tem pessoas que não conseguem dizer isso, não conseguem abrir a sua boca para dizer. Mas se você é liberto, se você foi liberto por esse sangue, abra a sua boca nessa noite e diga: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu compreendo o sacrifício na cruz, e para Ele eu vivo. E para Ele eu vivo. Esse sangue, e que agora os seus discípulos compreenderam. E Ele diz: eu agora preciso ir. Vocês não vão ficar sós. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, agora habitará dentro de vocês. Ele vai vos ensinar. Você vai conseguir suportar, porque tem alguém muito mais forte dentro de você. E quando o pecado, quando vir te consumir, que você cair, Ele vai dizer para você: se conserte, peça perdão, mude a sua história, mude a sua conduta. É Ele que vai ficar te inquietando e dizendo assim: você precisa melhorar. Mas também é Ele que naquele momento de prova, em que você precisa ouvir uma palavra de alívio, e que muitas vezes você não consegue ouvir de ninguém, é Ele que sopra no teu ouvido e diz assim: receba a paz do Senhor Jesus, a alegria do eterno. E aí você começa agora a querer abrir um sorriso no rosto, e aí vem um louvor e nada mais te segura. Daqui a pouco tu está chorando, daqui a pouco tu está dando glória a Deus, daqui a pouco tu está falando em mistério, porque o Espírito Santo de Deus está te enchendo, e aí você começa a glorificar novamente o nome dEle. O mundo não entende essa alegria. As pessoas não conseguem compreender essa alegria. Oh, meu Deus. Mas essa alegria não está em um carro novo, porque logo depois o carro vai ficar velho e você vai querer outro. Essa alegria não está em quando você coloca em alguém dizendo: vou me casar para ser feliz. Você primeiro precisa ser feliz, para depois poder se casar. Essa alegria não está em momentos de prazer, no Mirabilândia. Porque logo depois você vai precisar sair e voltar à tua realidade. Essa alegria é quando Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele diz: eu venci o mundo. A minha graça te basta. Suporta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Ele diz hoje para mim e para você: Ele diz: porque você quer levar uma cruz que não é sua? Eu já paguei por você. Ele diz hoje: levanta a cabeça. Levante a cabeça, filha. Levanta a cabeça, filho. Não deu certo ontem, mas vai dar certo hoje. Pode dar certo amanhã. O futuro coloca nas minhas mãos, porque eu sei cuidar muito bem. Aleluia.